Fala galera, paz e Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo. Nós estamos no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos entrar na carta de Judas. Quero convidar você a tomar Judas no versículo 1, para que nós possamos começar a nossa reflexão. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados bem-amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo. O nome Judas, ele é, no tempo bíblico, um nome comum, assim como é o nome de Jesus, o nome de Maria. Isso porque o nome Judas vem da etimologia, o seu significado, do nome Judá. Judá é uma das 12 tribos dos filhos de Israel, que significa louvor, e Judas significa glória. Por isso, muitas pessoas possuíam esse nome Judas. Na Bíblia, nós encontramos 7 personagens com o nome Judas. Por que eu estou fazendo esta introdução ao nome? Porque quando nós olhamos as Sagradas Escrituras pela primeira vez, nós achamos que quem escreveu esta carta que nós estamos a estudar foi Judas Iscariotes, o traidor. Mas não, esse Judas, conforme vemos aqui, ele também foi um dos apóstolos. No Evangelho de Marcos, quando ele é citado, para não ser confundido com Judas Iscariotes, ele é mencionado pelo seu segundo nome, Tadeu, Judas Tadeu, conforme você pode verificar em Marcos, no capítulo 3, no versículo 18. Esse Judas também era irmão de Tiago menor. A palavra irmão, ela não se encontra também na língua hebraica. Então, irmão é todo aquele que é parente de sangue. E esse Judas, ele era parente de sangue de Tiago menor. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 80 da primeira era cristã. Próximo à carta de Tiago, tem uma grande semelhança entre as duas cartas. Judas ele vai escrever aos irmãos da Ásia Menor, que ele vai falar com muito carinho no versículo 1, que ele escreve aos que foram chamados, bem-amados em Deus Pai e guardados por Cristo Jesus. Então a esses irmãos que ele escreve com muito carinho, ele vai fazer uma exortação, revelando a grande preocupação que está no seu coração. Eu gosto muito do versículo 3, no finalzinho, quando ele vai dizer que ele está convocando esses irmãos a lutarem pela fé. Então ele vai fazer uma exortação com muitas alegorias, dizendo que essa salvação que já foi dada em Jesus Cristo, ela pode ser perdida se não lutarmos para viver uma vida de fé. Como também fala o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Vamos olhar aí no versículo 5, ele diz: embora plenamente instruídos, falando dos irmãos da comunidade, quero lembrar-vos que o Senhor uma vez salvou o povo da terra do Egito, mas num segundo momento fez perecer os que não foram fiéis. Quando nós olhamos o Pentateuco, nós vamos ver que aquela primeira geração que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto e começou a entrar no deserto, esta primeira geração, porque foi infiel ao chamado de Deus, ela não entrou na terra prometida. O Mar Vermelho, ele é uma figura do batismo. Então, no batismo, nós fomos salvos em Jesus Cristo. Nós estamos peregrinando em busca do céu e nesse deserto nós somos chamados a lutar pela fé, sendo fiéis aos mandamentos e à palavra de Deus. Então ele vai fazer uma exortação que
dentro desta comunidade existem falsos mestres que estão gerando na comunidade apostasias, o abandono do caminho da fé. Olha comigo no versículo 4. E que insinuaram certas pessoas, das quais desde há muito estava escrito o seguinte juízo: ímpios que abusam da graça do nosso Senhor Deus para a devassidão e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então existiam falsos mestres adentrando dentro da comunidade e os mesmos negavam o senhorio de Jesus Cristo, e esses começavam a corromper aqueles que estavam perseverando na comunidade. No finalzinho da carta, no versículo 22, ele vai falar: e aos que estão com dúvidas, porque esses irmãos começavam a gerar dúvidas a respeito do evangelho pregado pelos apóstolos, tratai com misericórdia. A certos outros deveis salvá-los, arrancando-os do fogo. De outros ainda deveis compadecer-vos, mas com temor, evitando até a roupa que a carne deles contaminou. Então, esses falsos mestres, eles estavam gerando dúvidas, apostasia, e estavam levando muitos irmãos novamente a voltar numa vida de pecado, abusando da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Então ele faz essa grande exortação, dizendo que não é porque nós fomos batizados, mergulhados no sangue de Cristo que nós já estamos salvos, mas é necessário lutarmos para ganharmos a nossa salvação. Uma característica e uma curiosidade dessa carta é aquilo que ele vai usar para revelar essas argumentações, as fontes que Judas vai usar. Ele vai usar de duas fontes. Primeiro é a base do Antigo Testamento, que é a literatura hebreia. Então ele vai citar muitas situações do Antigo Testamento. Ele vai citar a cidade de Sodoma e de Gomorra, ele vai falar de Balaão, ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus e foi arrebatado, conforme Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24. Mas também ele vai usar da literatura apócrifa. Então os livros apócrifos são aqueles que eram usados no primeiro século nas sinagogas judaicas, mas eles não foram considerados como livros inspirados por Deus. A Sagrada Escritura, livros sagrados, mas eles eram usados no conhecimento. E aqui nós vamos ver Judas citando livros apócrifos. Então ele vai usar alguns elementos. Ele vai usar o livro de Enoque, conforme você pode ver as citações no versículo 6 e também dos versículos 12 a 16. E também ele vai usar um livro apócrifo que falava da Assunção de Moisés, que está aí no versículo 9, que é um dos textos mais polêmicos desse livro de Judas. No entanto, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, não se atreveu a lançar-lhe em rosto uma invectiva injuriosa, mas apenas lhe disse: o Senhor te repreenda. Então essa citação você não encontra em nenhum dos 73 livros da Sagrada Escritura, mas você vai encontrar aí na literatura apócrifa, que era usada pelas primeiras comunidades primitivas. Então, fazendo estas exortações, ele vai nos ensinar como nós devemos lutar na fé. Talvez o versículo mais conhecido dessa carta de Judas é esse versículo que nós vamos ler agora. É o versículo 20. Ele vai dizer: vós, porém, caríssimos, edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé,
e orai no Espírito Santo. Então, como que nós vamos vencer as tentações? Como que nós vamos lutar na fé? De duas maneiras. Primeiro, edificando a nossa santíssima fé em Jesus Cristo, através do ensino, através do estudo, da meditação da palavra de Deus, mas também orando continuamente no Espírito Santo. Então Judas vai nos exortar a viver uma vida debaixo do poder do Espírito Santo. E uma vez que ele faz esta exortação, ele encerra a carta com uma grande mensagem de consolação. Para aqueles que estavam caminhando e lutando pela fé, ele vai exortar que a salvação, ela não depende de nós, mas a salvação depende de Jesus Cristo, que cabe a nós cooperarmos com Ele para que nós possamos alcançar a recompensa, o prêmio que é destinado àqueles que creem e perseveram em seu nome. Encerro com um versículo 24. Aquele que é capaz de guardar-vos sem pecado e de apresentar-vos irrepreensíveis e jubilosos perante a sua glória, ao Deus único, que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, desde antes de todos os séculos e agora por todos os séculos. Amém. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado em nossas vidas, que nós confiemos continuamente em sua misericórdia. E nós teremos em abundância, como Judas fala no versículo 3, nós teremos misericórdia, a paz e o amor em abundância. No próximo estudo, nós estaremos fazendo uma introdução ao livro do Apocalipse. E eu pretendo fazer 3 vídeos introdutórios para que nós possamos compreender de maneira geral, panorâmica, o livro do Apocalipse. Que Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A paz e Pentecostes. Fogo!